Senhor, quantas vezes pecará o meu irmão contra mim, eu lhe perdoarei? Até 7 vezes? Essa foi a pergunta que Pedro fez ao Senhor Jesus. Jesus responde a Pedro: não te digo somente 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Mas por que Pedro perguntou se seria 7 vezes? Os rabinos ensinavam que era necessário perdoar os ofensores, mas somente 3 vezes. Pedro, tentando ser especialmente generoso, perguntou se deveria perdoar até 7 vezes, o número da perfeição. Para entendermos o que Pedro perguntou ao Senhor Jesus, vamos ver as representações dos números na Bíblia. O número 1 significa unidade, para que todos sejam um, assim como tu, Pai, estás em união comigo, e eu estou em união contigo, para que eles também estejam em união conosco, a fim que o mundo acredite que tu me enviaste. João capítulo 17, versículo 21. O número 2, no contexto judaico, duas testemunhas confirmam que algo era verdadeiro. Da mesma maneira, repetiam-se para visões ou declarações, como por exemplo o sonho dado a Faraó por 2 vezes, porque já estava estabelecido por Deus. Gênesis capítulo 41, versículo 32. Número 3, se 2 já eram bastante para garantir algo, quanto mais 3, um número perfeito, representa também a Trindade. Deus é um, mas também 3. Pai, Filho e Espírito Santo. O 4 significa simetria. Com certeza você já deve ter ouvido a expressão nos 4 cantos da terra. Ele erguerá um sinal para as nações e ajuntará os dispersos de Israel, e reunirá os espalhados de Judá nos 4 cantos da terra. Isaías capítulo 11, versículo 12. O número 5 significa responsabilidade. O número 6, incompleto, imperfeito, algo que pode estar relacionado aos inimigos de Deus. O número 7 é o número perfeito, o número completo. A Bíblia tem muitas referências ao número 7. Por exemplo, Deus ordenou que os israelitas marchassem por volta de Jericó durante 7 dias consecutivos e que fizesse isso 7 vezes e no 7º dia. Josué capítulo 6, versículo 15. Quando o Senhor Jesus disse a Pedro que ele deveria perdoar não até 7, mas 70 vezes 7, essas repetições do número 7 passa a ideia de sem limite. Isso nos ensina que não devemos nem lembrar quantas vezes perdoamos alguém. Mas você não precisa encarar isso como uma lei ou como uma regra. Afinal, o Senhor Jesus deu 10 mandamentos no Antigo Testamento e uma série de princípios para os homens. E só conseguimos provar que somos incapazes de atingir algum grau de santidade. Então, o Senhor Jesus não apenas ensinou sobre o perdão, mas também nos revelou a sua graça e nos perdoou incondicionalmente. E quando uma pessoa reconhecer essa graça e ser salvo por ele, vai perdoar porque o Senhor Jesus o perdoou. Não perdoamos para ser salvo, mas somos salvos e por isso perdoamos. Não fazemos boas obras para ser salvos, somos salvos. E por isso fazemos boas obras. Entendeu? Não vivemos por leis e regras. Refletimos o que está em Cristo. Nada que você fizer vai fazer com que ele te ame mais, porque ele te ama incondicionalmente. E nada que você fizer vai fazer com que ele te ame menos. A sua dívida na cruz foi paga por ele. Você não seria capaz de pagá-la através de seus esforços e meios, igual a história do servo, que veremos no próximo vídeo.